Agradecer muito a sua presença, professor, aqui conosco. Ressaltar que não existe nenhum conflito de interesse pelo fato de sermos pessoas públicas. Temos os nossos vínculos profissionais, laborais. E uma satisfação enorme revê-lo, professor. Sabe que sempre que eu o encontro, eu aprendo muito. Eu não canso de dizer isso, né? É sempre um prazer enorme de ouvir. O tema é muito interessante. Gostaria que o senhor fizesse a sua apresentação para todos que estão na sala já e começasse a sua apresentação, tá bom? Fique à vontade. Ok, combinado. Obrigado. Bom, inicialmente, agradecer ao Carlos por essa disposição, por essa atitude, por essa atividade que ele exerce ao fazer a divulgação dos temas relacionados à nossa especialidade e faz isto de uma forma, como ele mesmo disse há pouco, pública, com interesse único em se divulgar a especialidade, se divulgar aquilo que a gente é e fazer as referências que a gente tem que fazer de referência àquilo que a gente faz no cotidiano. Então, ao Carlos, muito obrigado. E também agradecer aos colegas que estão nos assistindo pelo tempo que estamos aqui a conversar sobre este assunto que foi escolhido por nós, que é a construção da prova científica. Parece uma coisa muito teórica, muito árida, mas é o que a gente faz todo dia. Quem trabalha nessa nossa área faz todo dia exatamente isso, que é a construção da prova científica. Então, não há nem sequer um outro objetivo, né? O objetivo da especialidade é exatamente apresentar a prova. Então, ao se fazer uma apresentação da prova, você interfere definitivamente no processo, seja ele qual for, em qual área, seja não necessariamente ligado a fórum, seja ligado àquelas câmaras de conciliação, de trabalho que se faz também em alguns contratos hoje, que se escapando um pouco da questão forense. Então, o nosso trabalho é centrado aonde? Né? Na palavra. Então, o nosso objetivo principal, essencial, é a construção da prova. Nós vivemos para fazer isto, fazer a prova. E como que a gente constrói essa prova? Como é que a gente faz esta prova? Essa prova é feita com um instrumento que é a palavra. Portanto, nesse aspecto essencial que é a palavra, a construção de textos e pareceres, laudos, autos, os diversos documentos da nossa área de medicina pericial, isso se assemelha muito ao direito, que é uma outra profissão que vive da palavra. Então, a nossa profissão, nesse aspecto, ela é muito próxima ao direito, há uma relação muito próxima, desde os seus primórdios, desde aquilo que é de mais de 400 anos, com aquele nome que nós tornamos, que é o nome de medicina legal. Então, nós existimos há muito tempo nessa relação com a palavra. Há até uma frase do século XVI, de 1500 e final dos 1500, 1570 e poucos, onde um profissional de então, que era cirurgião, mas também tinha diversos textos que ele fez sobre o que se pode chamar hoje de medicina legal, que é o Ambroise Paré, onde ele dizia que o que é essa atividade nossa. Ele disse que era uma única coisa na mente dele, era a arte de fazer relatórios em juízo. Assim, Ambroise Paré definia o que a gente chama de medicina legal. Então, é esta situação de se lidar com a palavra que nos torna próximo do direito e leva a gente a ser uma profissão diferente. O cirurgião ele tem um objetivo, o cardiologista tem outro, o pneumologista tem outro, o profissional da moda, que é o infectologista, tem outra. Então, todos eles têm objetivos centrais, objetivos secundários, ligados à assistência, né, individual da pessoa. Então, isso nos leva a uma reflexão acho que é o livro sexto, se não me falha a memória agora, do Tratado da Metafísica, de um filósofo muito conhecido, que era Aristóteles. Ele dizia que o médico não trata
não trata o ser humano. Ele trata cada um. Não é esse conjunto das coisas que se chama ser humano do ponto de vista genérico, de gênero, não. Ele trata cada um. Então, no nosso caso, a nossa diferença essencial em relação à medicina assistencial é que a gente tem um viés social muito importante. Então, é a visão social da nossa atividade que é a dominante, não é aquela especificamente da atenção a cada um. O nosso é atenção a cada caso, a cada evento, a cada coisa. A gente tem que elaborar um documento. Então, a palavra é necessariamente aquilo que nos une ao direito e é aquilo que a gente faz. Né? Nosso objetivo é construir a prova e a prova é feita demonstrada através de um documento. Então, um pensador francês agora do século XX, em 1975, ele dizia que toda ciência se produz necessariamente dentro de uma linguagem. E tudo isso, todo o discurso, toda a ciência é feita da mesma forma como a gente constrói um discurso, como a gente trabalha um texto. Então, a ciência nada mais é do que aquilo que a gente faz no texto. Tem começo, meio e fim. Se abre um texto, se tem que evoluir esse texto, depois tem que se concluir. Então, é nessa vertente da palavra que a gente vai trabalhar o tema, porque é este o nosso objetivo, esta nossa experiência, é aquilo que a gente faz, todos nós peritos fazemos todos os dias, muitas vezes sem nem a necessidade de fazer reflexões maiores sobre o que é isso. Então, para a gente ter uma ideia dessa situação, para a gente ver quanto a gente tem de complexidade, há uma arquitetônica da medicina legal, que é o fundamento teórico mais antigo da nossa especialidade, que desde 2011 se chama Medicina Legal e Perícias Médicas, quando fizemos a junção da medicina legal com a perícia médica, numa assembleia em 2011, lá no Conselho Federal de Medicina. Então, Paulo Záquia, que é entendido até por médicos legistas famosos como Alexandre Lacassagne, dizia, num livro chamado Questões Médico-Legais, é um livro em latim, extremamente amplo, tem mais de 750 páginas, e ele tratava de temas que a gente pensa, quando fala hoje da nossa modernidade, a gente olha como esse pessoal já tratava de coisas complexas naquela época. Uma coisa importantíssima na época era a idade, o parto ilegítimo, engravidar de novo, a mola, a causa da morte no parto, da semelhança e da dissemelhança do nascituro, da impotência seundigenerandi, da simulação, da peste, do contágio, os milagres, a virgindade, o estupro, o jejum, a quaresma. Então, essa questão do estudo do ar, da água, do ar do local, o erro médico, as punições relativas a isso, a relação que existiria entre o médico e o perito, do ofício, o débito conjugal, da clausura e das responsabilidades do médico legista. Então, nesta época, ele começou a fazer esse trabalho em 1621, encerrou em 1658, ele já abordava todos estes tópicos com uma arquitetura em volta, que ele chamou de Questões Médico-Legais. É o primeiro livro no mundo ocidental sobre a nossa matéria. Então, é quase 500 anos de existência da especialidade com este foco. Então, nós somos muito anteriores à maioria das especialidades que a gente tem hoje. Então, por força deste tempo inteiro de existência, centenas, dezenas de milhares de trabalhos foram feitos nas universidades do mundo inteiro sobre o tema. E houve séculos onde a medicina legal era o referencial mais importante da prática médica. Era o mais complexo, o mais difícil de ser lidado, e a gente trabalhava muito com isso, sempre trabalhou com isso historicamente, temos toda esta idade, por isso a gente pode falar da importância que ela tem para o contexto social de todo o arcabouço da sociedade humana, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, há uma complexidade inerente à profissão que a gente gostaria de deixar bem colocado. Então, o que é que nos diferencia de todos os outros profissionais é a questão da linguagem.
Quando se estuda a linguagem, a gente trabalha dois grandes pilares do estudo da linguagem. Um é Ferdinand de Saussure e o outro é Charles Sanders Peirce. Um é francês, que é o Ferdinand de Saussure, o outro americano, o Charles Sanders Peirce. O primeiro, o francês, criou todo um sistema que ele chamou depois de linguística, que é o estudo dos signos, né? Ou seja, aquilo que é a junção do significado e do significante. O significado, Saussure define como o conceito de qualquer coisa que a gente que apresente o nosso entendimento e que a gente coloca algo, a gente coloca o nome. Quando a gente coloca o nome, a gente cria o significante. É dessa relação entre o conceito de caso, o conceito de lesão corporal, o conceito de dano corporal, o conceito de morte súbita, o conceito de incapacidade, tudo isso que a gente trabalha tem um conceito. E esse conceito, ele nos remete sempre àquilo que se fala muito, desde Immanuel Kant, que é o que é um conceito, né? Aí Kant, muito sabiamente, define o conceito como sendo a unidade mental do múltiplo. Então, nós trabalhamos o múltiplo, e trabalhamos o múltiplo interpretando eles. Ao falarmos de interpretante, a gente volta o nosso estudo para o Charles Sanders Peirce, que era um matemático, um lógico americano, e que ele criou a chamada terceira figura do estudo da linguagem, que é o interpretante. Vejam, enquanto a gente fica entre o conceito, que está no significado, e o significante, que é a imagem, que chamava Saussure de imagem auditiva, né? A imagem que a gente gera de qualquer coisa. Fala de casa, a gente lembra de casa, desde aquele desenho da escola até a nossa casa. Isso que nos faz trabalhar o significado e o significante do termo é importantíssimo e é a base. O que é que o Peirce faz, embora tenha vivido em épocas, viveram na mesma época, mas não se conheceram, Peirce estabelece que há um terceiro elemento, que é o interpretar. Então, além de a gente trabalhar com o conceito da palavra, conceito de dano corporal, conceito de lesão corporal, conceito de morte súbita, conceito de incapacidade, a gente tem o significante, que é a palavra escrita, não escrita, tem um significado, que é o conceito disso, mas há um interpretar. E nós, peritos, fazemos exatamente esse trabalho do interpretar. De pegar o fenômeno que a gente está estudando, o evento que a gente está estudando, o texto que a gente está escutando, está interpretando esse texto, o transformando em prova e encaminhando a quem vai julgar, não importa quem. Então, esse trabalho que é complexo, que você pega um fenômeno qualquer, interpretá-lo, transformá-lo em texto, que seja entendível por um terceiro, que é quem vai julgar, é este trânsito que é a construção da prova. Se fizesse isso, a gente ficar só nessa questão sumária do que é isto. Então, eu procurei aqui fazer uma coisa sintética dos vínculos da gente com a legislação. Porque se há outra coisa que é muito forte na nossa profissão, é o caráter normativo, o caráter que se chama nomológico, o caráter de código, de lei. E nós fazemos exatamente essa ponte, né? Essa ponte entre o fenômeno biológico, o fenômeno científico ligado à física, à química, biofísica, bioquímica, à estatística, com aquilo que a gente estuda ligado ao ser humano, e, a seguir, nós nos transformamos em texto. E esse texto tem que ser referência daquele evento, né? Já que em nosso meio não existe a prova feita pelo juiz, embora tenha autores do direito que gostariam que isso fosse aplicado aqui. Então, Peirce, nesse texto, ele justifica o interpretante. Ele diz, né, que no sentido lógico, em geral, a lógica é como ele diz, a lógica é uma coisa quase necessária, mas de verdade ela é necessária, ela é formal. Ela faz o quê? Ela traz para a gente aquilo que nós, enquanto peritos, precisamos, que é não haver contradição, não haver dificuldade na interpretação de texto. Aí tem os princípios clássicos da lógica, do princípio da não contradição, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, e uma coisa só pode ser ela mesma e não outra, que é o princípio do terceiro excluído.
E ainda o princípio da identidade são as três grandes bases daquilo que se chama da lógica, que é criada por Aristóteles. Ele criou isso para quê? Para que as pessoas pudessem pensar e argumentar, segundo ele, corretamente. É para isso que serve a lógica. A lógica é algo tão usado que ela virou algo que é cultural, né? A gente fala, responde alguém assim, aconteceu outra coisa e foi assim, a pessoa responde de cara, é lógico. Não importa o significado disso, ela virou algo da cultura ocidental. Nós usamos a palavra lógica todo dia, a toda hora, sem haver a necessidade da gente estudar densamente o que é que significa o termo lógica e como que o filósofo a pensou, né? O que importa é que se use isto e se mostre, isso dê racionalidade àquilo que a gente faz, e é estabelecer a ciência. A ciência, a prova como ciência, a prova científica, e as diversas provas que existem, material, formal, testemunhal, todas essas provas, dentre todas estas, a mais sofisticada, a que mais dá referência é a prova científica. E é esta prova científica que é construída por nós com o uso, por exemplo, da lógica. O pessoal que estuda bem isto, liga isso à medicina, que estuda bem a história da medicina, cansa-se de dizer que o mundo continua aristotélico e que a lógica aristotélica e essa estrutura da lógica é quem fundamenta, inclusive, os nossos diagnósticos. Quando a gente faz a referência, por exemplo, entre os sintomas, febre, diarreia, falta de ar, dor na garganta, tal. Hoje se pensa direto na Covid. Então, essa relação que a gente faz entre os sinais e sintomas e que leva a nosso conhecimento, a nossa experiência, que ela trabalhe de tal forma que você possa dizer, fazer diagnóstico, e ao do diagnóstico você propõe a partir daí, por consequência, portanto, do aspecto lógico ainda, a consequência é algo lógico, assim como aquilo que antecede, né? Então, essa junção que a gente faz com a nossa cabeça e faz automaticamente é a própria organização daquilo que Aristóteles deixou para a gente como lógica. Então, o que é a prova na medicina pericial? Primeiro é o conceito, o que é a prova? A prova, em medicina pericial, portanto, uma prova científica, é o meio que a nossa inteligência usa na busca da verdade. De uma verdade específica, da chamada verdade objetiva, aquela que independe, né, da subjetividade, independe da interpretação qualquer. Então, ela é algo que nosso meio usa na busca dessa verdade. Então, esse conceito, a construção desse conceito, ele atende a algo que também vem lá de trás, que a gente chama de método dialético. Não essa do dialético que é tratado hoje, por exemplo, na visão de Karl Marx ou na visão de Hegel, né? São dois filósofos aí do século XIX que tratou muito dessa dialética. Mas é a dialética lá de atrás do professor de Aristóteles, que é quem criou o termo dialética. Aliás, ele criou também o termo ideia. A ideia, a palavra ideia vem de Platão e queria dizer a ideia é a representação mental de algo. Então, essa dialética, essa conversa entre os argumentos, ele passa por aquilo que eles chamam de imagem. Quando a gente pensa algo, a gente paralelamente cria uma imagem, cria algo que ali está disposto. Depois você define o que é aquilo, usando os atributos da linguagem, você está em busca de algo para dizer que aquilo é tal coisa, para identificá-la, e aí você transforma num texto que faz ciência. Essa conversa que ocorre dentro da gente com o fenômeno, com o evento, com a coisa, com aquilo que a gente está estudando, é chamada de dialética. Não é aquilo que a gente ouve falar muito hoje, que é a história das teses, que depois gera uma antitese, e essa antitese gera uma síntese, a síntese gera uma nova tese, e aí, ad infinitum, você tem um processo para mostrar que as coisas são todas mutáveis, as coisas todas mudam constantemente. Essa dialética que a gente fala, que é nesse modelo, a gente usa muito. Por exemplo, quando a gente fala de um dano, uma incapacidade motora qualquer, quando alguém fala para a gente disto e apresenta, você pensa
O que é? Você faz o quê? Vai buscar dentro de você o que você sabe daquilo. E aí você junta isto com aquilo que está sendo falado. Aí você busca o que é. Aí você pode dizer que é uma criança, por exemplo, que ela tem uma atrofia muscular espinhal. A doença seríssima, a doença que inibe a vida da pessoa, dá uma péssima qualidade à criança, horrível. Quando você pensa, você imagina uma criança assim. Porque você vai buscar aí qual é a essência dessa doença para aquela pessoa, aí quando você termina, você fez ciência. Porque você aí faz o quê? Alguém disse alguma coisa, você leu algo, você viu algo uma vez, você vai tornar objetivo aquele fenômeno dentro da cabeça, a gente faz isso dentro da cabeça da gente. E aí a gente pode dizer que essa prova ela veio daquilo que está fora, veio da observação, é da empiria, certo? Mas ela foi refletida, interpretada na nossa cabeça, enquanto médicos, para que você possa depois explicar até para o próprio paciente, na medicina assistencial, ou gerar um documento que é o nosso foco de ação. Então, esta prova, lembra que é o meio que a inteligência usa na busca da verdade, ela tem uma busca que é da verdade. A verdade é tão discutida há tanto tempo que a gente chega até a dizer que a gente tem a nossa verdade, né? Então, a verdade, o que é? É uma conformidade do nosso pensar com a realidade. Quando você consegue fazer essa conjunção do nosso pensar com a realidade, você tem a verdade estabelecida, essa verdade objetiva que a gente fala. Isso é o conceito de verdade mais aceito, mais trabalhado, embora existam autores que tenham outras definições. Nós vamos ver, inclusive, alguns pensadores do direito que dizem, e aquilo que o mestre de todos nós, Genival Veloso de França, fala do que é essa prova, né? Então, qual é a origem desse termo verdade? Ele vem do grego, tem uma origem do grego, que o nome em grego é aletheia, que tem como antônimo pseudo. O que é isto? Então, se eu digo que alguma coisa é ou alguma coisa é falsa. Essa construção daquilo que é e daquilo que é falso é da Grécia. Então, a gente diz, olha, a pessoa é um pseudo, né? A gente brinca nas aulas de parasitologia que tinha a ameba, que tinha um pseudópode, um falso pé, né? Um pseudo-pé. Então, o que é que a gente tem aí? O que é que a gente consegue entender a partir daí? Que nós temos, então, desta origem grega, aquilo que é e aquilo que é falso. Então, essa verdade, aí, que é objetiva também, ela está no tempo presente. Eu não posso dizer que algo, quando eu digo algo é falso, por força do verbo ser, nós estamos afirmando no tempo presente que aquilo não corresponde à verdade. Uma outra palavra relacionada ao mesmo termo verdade na língua portuguesa é o veritas do latim, que tem como antônimo o mensior, que é mentira. Então, quando você fala que algo é mentira, você se refere sempre ao tempo passado. Porque você só diz que algo é mentira, não do presente, é de algo que aconteceu. Então, veja, nós usamos esses dois, nós peritos usamos esses dois o tempo inteiro. Nós chamamos, a gente avalia algo, a gente foi em medicina legal desde a célula, desde aquilo que está na vida intrauterina, até o século, né, depois de morto, ou algo que aconteceu do ponto de vista da medicina pericial, com uma pessoa que teve uma lesão, ficou com um dano, ficou com uma falha, uma fraqueza corporal que precisa ser avaliada e até valorada do ponto de vista financeiro. Então, a gente vai trabalhar o quê? O tempo inteiro, com essa verdade na vertente grega, com essa verdade na vertente latina. A gente faz relato de casos e a gente estabelece sentenças, a gente julga. E aí esse termo verdade passa a ser algo que a gente tem que trabalhar, né? E trabalhar bem. Então, para a gente ter isso bem claro, o Bentham, que é um grande pensador de direito, ele dizia que todo o processo não é outra coisa que não administrar as provas. Assim,
lembra, o Bentham é um pensador do direito do século XIX. Esse livro, de 1970, tem a última edição desse trabalho do Bentham. E ele dizia muito claro, se não houver prova, não há processo. Porque você vai julgar o quê? Você vai estabelecer a justiça como se você não tem a prova. Então, diz que o processo não é outra coisa do que você fazer a administração da prova. E Mittermeier, que é contemporâneo, um pensador do direito alemão, dizia ele, a prova é querer, em substância, demonstrar plena certeza. Então, vejam só, e hoje a gente tem toda uma briga que aparece nas mídias sociais, que aparece nas mídias, nas grandes mídias, aparece a discussão sobre provar isso, provar aquilo, fulano foi indiciado, fulano... Quando fala em indiciar nas mídias sociais e fala nas grandes mídias, fala, fulano foi indiciado, a gente já acha que ele está condenado. A maior parte das pessoas fala, foi condenado. Né? Foi condenado, e ele não sabe o que é indício. Né? Indício, a definição dele no Código de Processo, parece até um verso que são circunstâncias ou circunstâncias que devidamente comprovadas levam a uma ou outra circunstância. Em vez de ficar nessa coisa do direito, fica claro que, para quem vai julgar, é necessário que ele tenha certeza. Ele não pode julgar sem essa certeza, que o julgamento seria falso. E não seria válido, inclusive. Né? Então, pensando nessa coisa, eu trago a consideração dos colegas, algo que eu acho que vocês conhecem, mas só para a gente traga de volta à cabeça, nessa nossa conversa de hoje à noite, que é um trabalho do Malatesta. Aquilo que eu falei lá no começo, qual é o conceito de verdade, é um texto do Malatesta. Ele chama Nicola Framarino de Malatesta, é um pensador do direito também, gostava de filosofia, mas não era filósofo. Dizia, a prova meio que o espírito humano usa na busca se apodera da verdade, e essa verdade será tanto maior quanto mais plena e mais seguramente dela o espírito se apropria. Quando a gente tem esta sensação de conhecer o texto, saber aquilo, entender tudo aquilo, você gera um estado ideológico, um estado de ideia, que vai gerar, no fundo, aquilo que a maior parte dos pensadores do direito chama de convicção, que é essa plena certeza. Quem está convicto de algo pode julgar, embora possa haver falhas, mas há que haver essa convicção, e é uma convicção provada. Então, vamos lembrar que é esse o trabalho central da nossa especialidade, que é dar esta prova. Bom, para a gente dar um pouco mais de praticidade, fundamento aqui que a gente está conversando e discutindo com vocês, quando a gente está diante de qualquer coisa, evento, de qualquer circunstância, a gente só se manifesta por 4 vias. A gente pode não saber nada daquilo, a gente manifesta a ignorância. Nada sei disso, portanto, não tenho que falar nada. A gente pode estar no meio do caminho, a gente estaria entre a afirmação e a negação, nós temos aí a dúvida. Quando predomina nesta nossa dúvida, em relação a um evento, por exemplo, o indivíduo chega com uma lesão corporal. E aí, se o colega que é legista vai pensar, nossa, ele está ali e essas lesões não está bem explicada. Quando predomina a negação, você tem dentro da dúvida o que se chama de improbabilidade. É algo que é improvável. É muito próximo da negação. Quando essa coisa se equilibra entre a afirmação e a negação, você tem aquilo que é crível. Posso acreditar que é. E ainda, quando você predomina o lado positivo, você tem a probabilidade. Aí você fala, isso é provável. Mas permanece a dúvida. Quando a gente trata da probabilidade, a gente está muito próximo da opinião. É uma manifestação positiva com receio do erro. Então, eu posso dizer, na minha opinião, tal coisa é desse jeito ou não é assim. Eu posso fazer uma relação que pode levar a uma afirmação posterior. Os nossos colegas, não sei se os nossos colegas que estão nos vendo têm alguns formados em direito ou até que exerçam a profissão de advogado também, também como médicos,
A maior parte dos colegas do pessoal que faz texto em direito termina o seu trabalho, pode ter 200 páginas, 100 páginas, não importa o número, ele termina com 3 letrinhas, S.M.J. É salvo melhor juízo, peço justiça. Então, ele já abre, ao final do seu texto, que ele está defendendo alguém, ele abre para a possibilidade do contraditório. Ele está chamando o outro a argumentar. Então, é desse debate das ideias que vivem os advogados. Nós debatemos com quem julga. Nós fazemos um documento para dar para quem julga. E essa pessoa realmente pode nos inquirir, salvo o melhor juízo. Ele também pode trabalhar com isso. E há a certeza, que é a quarta via da construção da prova científica, que é a afirmação positiva sem o receio do erro. Malatesta, esse pensador italiano do direito, ele não disse que não gostava daquilo certeza plena, certeza absoluta, porque a palavra certeza é uma afirmação sem a possibilidade do erro. E não há nada maior do que isso em termos de texto, né? Então, não precisa dizer que ela é plena nem que ela é absoluta. Essa é uma das críticas que o Malatesta fazia quando encontrava os textos, né? Então, para a gente ter uma ideia, então, nós temos que estar em busca desta certeza, embora tenha situações da gente possa manifestar nada mais que uma opinião. Há diversas situações no mundo pericial onde a gente só pode dizer, né? Afirmo, não, na minha opinião, é isto. Porque ele não tem todos os elementos necessários àquilo que ele possa afirmar. Ele pode deixar isso como provável, como opinião, para que não haja, posteriormente, um evento qualquer que até responsabilize a gente. Então, alguns desses pensadores do direito, no caso específico, por exemplo, do Goff, François Goff, no livro que ele fala sobre a questão da prova, ele mostra aquilo que são os objetos, os fenômenos naturais das ações humanas, que ele fala como elemento da prova, dessas leis, né? Ele fala de leis físicas e psicológicas, que você não pode olhar para um fenômeno com tudo aquilo que a gente sabe hoje de ciência e de interpretação. Lembra que falar um pouquinho atrás da interpretação do texto que é feito por nós, seguindo aquela lógica do Charles Sanders Peirce, que há necessidade de método e há necessidade de conhecimento para que haja essa construção. Você não pode fazer nada, examinar nada, sob o ponto de vista técnico nem científico. Há autores que separam a técnica e a ciência, dizendo que a técnica é mais um rol de procedimentos com um fim objetivo, enquanto que a ciência é a reflexão que permite a existência da técnica, aquilo que acontece dentro da cabeça humana. Eric Dorin, outro pensador do direito, diz que você tem que avaliar isto de forma tão fundamentada, avaliando seus requisitos todos, aquilo que ele coloca em textos à frente, da relação que se faz para se estabelecer o que a coisa é, da relação, inclusive, até a gente fala, até brinca com os colegas de sujeito e predicado, e tudo aquilo que é o pensar, que é feito por 4 formas normalmente. Nós pensamos qualidade, quantidade, relação e modalidade. Aquilo que a gente pensa normalmente dentro desses 4 grandes campos. E aí ele prega que não pode haver falha na consecução, na construção da prova. Porque a prova é aquilo que dá o quê? Ela dá consistência, ela dá concretude ao processo. Senão ela fica só uma disputa de argumentos. Um argumento de um lado, um argumento do outro, e alguém que julgaria, então, a terceira via, que seria o julgador, diria quem está certo, quem está errado. Agora, se não há prova, esse processo é uma disputa argumentativa, nada mais. Então, o centro do processo, já dizia Bentham, é a prova, e a prova tem que ser feita de tal maneira que ela não tenha falha. Aí a nossa grande dificuldade, o problema da gente, enquanto médico e perito, a enfrentar. É texto que consolide um processo, seja em qual esfera. Nós, na nossa especialidade, nós tratamos, né, em 6 áreas grandes, por enquanto. Acho que isso vai expandir. A gente trabalha na área da medicina legal, chamada área criminal, na área previdenciária, trabalhista, administrativa, civil e securitária.
todas estas grandes áreas, nós trabalhamos o texto da prova. Então, não importa em qual área, ela não pode haver falha na construção dessa prova. Diz Moacir Amaral Santos, que é um pensador do direito brasileiro importante, ele tem um trabalho enorme, são 5 livros de mais de 300 páginas cada um, só sobre a prova. E ele ainda trabalha mais o chamado direito comercial. Então, ele fala de que você, julgando um fato, um evento, um fenômeno qualquer, ligado àquilo que se está da nossa especialidade, você vai buscar a verdade. A verdade naquelas 2 grandes vertentes. Dessa verdade, você vai, claro, ter certezas. Essa certeza vai gerar convicção. E aí, essa convicção é que vai fazer com que o julgador possa estabelecer, no caso aí do direito, que há um direito a ser restaurado. E esse é restaurado se a prova é bem construída. Não se importa o lado pela qual a prova veio, se pela acusação, se pela defesa, não importa. A prova pode restaurar o direito, desde que seja uma prova bem feita. O nosso professor de jornal, o Carlos, todos nós conhecemos, o Genival Veloso, de França. O livro dele, faz tempo que ele fala sobre isso, sobre a prova. Ele coloca as coisas bem práticas. Né? Se existe dúvida, a prova não está construída. No processo civil, a prova deve elucidar, resolver o que eles chamam de fatos controversos, e no processo penal, todos os fatos. Então, para a gente ver, se há dúvida, não há prova. A prova é fundada na certeza. Então, nós temos que trabalhar isto. Como é que a gente vai, enquanto médico, perito, trabalhar algo de tal forma que você possa provar, conferir certeza a um terceiro, que é quem julga, para que ele possa, dentro da cabeça dele, uma certeza. Então, isto que a gente pode levar a qualquer área da gente, por exemplo, esta área que está muito em evolução muito rápida, né? Que é a área da radiologia forense, por exemplo. A radiologia forense anda muito rápido, eles estão apresentando novos trabalhos de uma forma muito rápida. Ou a genética chamada forense, e todo esse trabalho com a identificação de alguém, buscando paternidade ou maternidade, ou se estabelecesse aquele fragmento de alguém, se fazer o processo de identidade. Há também nessa genética um processo científico de se chegar a se mostrar isso de forma científica a ponto de ser matematizada, né? Ou seja, ela se transformar em algo matemático, né? Então, isso a gente vai precisar trabalhar de tal maneira que a genética leva a gente a dizer, olha, ela vai resolver todos os fatos. Não só no processo, na parte penal, no futuro. Ela vai trabalhar todos os fatos. Aí, Genival continua a nos ensinar. Eu vou perguntar a vocês, estão ouvindo bem? Tem algum problema com o som? Não, está ótimo. Está bem? Bom, então a prova pode ser também, como ele disse, proibida. Veja, quando ela é adquirida por meios contrários à norma. Vamos lembrar bem que esse caráter normativo é tão sério que desde o início da gente, lá, mais de 4 séculos atrás, a nossa atividade estava vinculada, por exemplo, com o Ambroise Paré, como a gente disse no começo, a apresentar, né, apresentar provas, fazer relatórios em juízo. Ou o Paulo Zacca, com todos aqueles tópicos. Então, quando a gente vai ver os trabalhos de todo o pessoal que fez medicina legal até agora, e depois, né, de quase 30 anos atrás, a questão da perícia médica, e foi pegar a medicina assistencial e trazer ela para esse foco. Né? Então, a gente trabalha muito essa questão normativa, nomológica, citação da lei. E nós temos colegas que ficaram tão bons em trabalhar com a lei, que muitas vezes debatem muito seriamente com quem só trabalha com isso, por força de ser algo muito vinculado a gente. Uma prova,
quando o Genival mostra, nos leva àquilo que a gente chama da racionalidade da prova. A prova é algo racional. É só sobre o aspecto da racionalidade que ela é construída. A gente usa técnicas, a gente demonstra, a gente mostra foto, a gente mostra equações matemáticas que justificam aquela nossa assertiva, aquilo que a gente disse, aquilo que a gente argumentou enquanto médico perito. Essa prova é que é o objeto, e a gente volta a falar disso, algo que a gente chama de racionalidade. Então, essa razão foi muito bem resolvida em Kant. Ele fala de algo que o professor Bertrand Saint-Sernin, que era professor do Collège de France, ele fez um livro chamado Filosofia da Ciência, e eles falam que Kant não disse esse texto, só quem disse esse texto foi Bertrand Saint-Sernin. Ele fala como Kant entende a questão da razão e do entendimento. Então, que em Kant ela diz que a razão teria como objeto o futuro, o que vem. Ele diz que o que vai acontecer à frente é um movimento, algo que se move. E que se move e estabelece juízos. E esses juízos transformam as realidades existentes. Você imagine o que é que ele está dizendo aqui. É que aquilo que se pensa pode transformar a realidade. Então, esta afirmativa dele é algo muito forte do ponto de vista do pensar. A gente poderia dizer, não, a gente só pode falar da realidade aquilo que a gente concretamente sente, vê, pega, né? Aquilo que os nossos sentidos percebem. E ele traz essa discussão para a nossa mente. E vamos lembrar onde isso acontece permanentemente. Nos juízos. Exemplo, quando um indivíduo formado em direito, que fez um concurso, faz uma sentença. E ele estabelece se você é culpado ou não é culpado, ele te aplica punição ou não te aplica punição. Portanto, ele muda uma realidade, estabelece uma realidade fundada em prova. E quem faz isso? Nós também. Quando a gente faz um laudo, argumenta, discute, conclui, você fez uma sentença. Portanto, essa prova é toda ela centrada na racionalidade. É claro que aí ele trata do entendimento, enquanto a razão estaria no porvir, o entendimento está no presente. Ela nem estaria preocupada com aquilo. O entendimento está na visão que o Bertrand Saint-Sernin tem dos textos kantianos sobre isso. Mas vejam, nós estamos nas duas situações. Enquanto a gente trabalha, enquanto a gente usa a nossa tecnologia, enquanto a gente usa nosso conhecimento e constrói um texto, e depois o conclui, esta conclusão é uma sentença, aquilo que se fez naquele documento é uma sentença, você estabeleceu você deu fundamento para que alguém, com certeza e convicção, possa gerar a sentença adequada. E se faça aí o que se chama de justiça. Há um pensador do direito americano, filósofo, o John Rawls, que dizia que a justiça é o maior bem da sociedade. É o maior valor da sociedade, a justiça, assim como a verdade é para o pensar, na visão do John Rawls, quando trata do que é. Então, você tem que fazer o quê do ponto de vista técnico com a prova científica? Primeiro, você tem que coletar dados. Então, há técnicas específicas para cada coleta de dados. E nós temos que saber a técnica de cada um desses dados, como é que se coleta esses dados, porque ele vai ser interpretado. Então, se eu colho, por exemplo, um swab oral para estabelecer o DNA de alguém, essa coleta tem que ser muito bem feita para que ela não gere dúvida, em vez de gerar certeza. Então, a coleta de dados, para cada tipo de dado, tem uma técnica. E há uma interpretação de cada um desses dados. Aí, a partir do momento em que a gente tem o dado feito corretamente e tem a interpretação dos mesmos, você vai inseri-lo em uma classe. Exemplo, fez um swab oral em busca de saber de quem é, estabelecer o DNA de alguém. Você vai dizer que você está trabalhando na genética forense. E não na genética sensu lato, para estabelecer um perfil de uma doença, ou para se dizer
se vai se fazer um clone ou não, e assim por diante. Então, para que você possa inserir algo, isso numa determinada classe, por exemplo, o indivíduo teve um acidente, ficou com um acidente lá na segunda vértebra torácica, e disso ele ficou com uma tetraplegia. Então, você, para fazer essa relação, tivemos uma live semana passada com o professor Ivan Miziara aqui nesse mesmo espaço, onde ele tratou do nexo de causalidade. Então, para que você possa fazer essa inserção, há que nós trabalhar em nossa cabeça essa plasticidade que nós temos enquanto peritos, de fazer relação de algo com algo, de um processo com outro, de um evento com outro, de um dado com outro, e do dado com o evento, fazer toda essa série de coisas que o nosso cérebro faz com uma estrutura que o nosso cérebro tem. O nosso cérebro trabalha com a totalidade das coisas, e nós, enquanto peritos, mais ainda. Nosso cérebro trabalha com as transformações em que essas coisas acontecem. Nosso cérebro trabalha com aquilo que a gente chama da autorregulação. Isso é um texto do Jean Piaget, que é um biólogo conhecido no mundo inteiro, filósofo, e ele diz isto daquilo como é que o cérebro humano trabalha quando a gente fala a palavra estrutura. Estamos falando de totalidade, transformação e autorregulação, que vai construir essa relação entre a razão e o entendimento e da medicina com o direito. Nós pegamos textos da lei, do Código Civil, do Código de Processo Civil, do Código Penal, do Código de Processo Penal, do Direito Constitucional, do Direito Comercial, Direito Internacional Público e Privado, e assim por diante daquilo que nós fomos chamados a fazer, que é apresentar uma prova, fazer uma perícia, estabelecer uma prova. Diversos pensadores trataram disto, da relação, como é que se constrói uma prova. Desde Aristóteles, eu citei só 5 deles, muitos trataram desse tema. Ele dizia que esta busca da ciência, daquilo que a gente pode dizer que é ciência, ela vai desde a sensação que a gente tem pelos nossos sentidos até o pensamento. Isso vem e vai nos dar uma chamada experiência. Aí temos uma experiência de algo. Aí temos aquilo que chama-se a crítica. E há aquilo que é a universal e ao necessário. A gente vai para Descartes. Descartes é o professor Nélio Rojas, foi citado também pelo professor Ivan na semana passada. O Nélio Rojas dizia, tinha lá os 10 mandamentos do médico, perito, que era seguir o método cartesiano, seguir René Descartes. Descartes dizia só 3 coisas. As ideias tinham que ser muito claras, de tal forma distintas que elas identificassem realmente as coisas. Antes de chegar nessa ideia clara e distinta, a gente tem que ter uma dúvida metódica. Tem que negar tudo e depois ir reconstruindo cada coisa. Quando a gente vai se referir a Kant, que é logo um tempo depois de Descartes, ele vai falar que algo tem que ser, você tem que buscar o necessário para falar de ciência. Tem que buscar aquilo que está fora da experiência, que é o a priori, e tem que buscar a causa. Esse necessário, ele diz que é aquilo que não pode ser de outro jeito. Quando a gente fala uma coisa é necessária, você já sabe que não pode ser mudada, é aquilo que tem que ser daquela forma. E é isso que esse pessoal que pensou ciência, sensu lato, isso aqui não é aplicável só à medicina, mas a qualquer área de conhecimento. A questão proposta por Bacon, da observação, da descrição, dos controles, ou falsear-se o modelo, uma proposta de Karl Popper, e a matematização de tudo isso que eles, no final das contas, propõem. Terminando a questão da visão do direito, diz Goff, ele traz uma espécie de proposta e uma espécie de queixa. Ele fala, se a ciência, o espírito científico, se preocupasse em trabalhar a prova da forma como ele faz com o exame das outras coisas, da ciência, sensu lato, se teria uma constituição da certeza no direito de uma forma melhor. Se as pessoas que tratam desse tema, e a gente é chamado a isso pelo François Goff, dizendo que o livro é de 55, gente, ele está fazendo que as técnicas e a ciência evoluíram muito, mas se tudo isso fosse também feito de uma maneira forte,
na busca de se construir melhor as provas, que a gente teria uma justiça melhor. No fundo, é o grande repto, a grande proposta que o François Goff faz para nós também. Ele faz para os pensadores do direito, faz para todo o pessoal, mas sobra para a gente algo porque ele considera a prova pericial como a prova fundamental. Porque é aquela que confere veracidade, pelo menos, então se confere a verdade, confere a certeza, estabelece a concretude da via processual. Então, sobra para a gente uma responsabilidade muito grande. É da prova concreta, da prova perfeita, da prova que realmente confere veracidade àquilo que a gente afirma, àquilo que vai ser usado para mudar uma realidade, que é a sentença, o juízo. O que a gente fica aqui com uma coisa é a seguinte: nós todos temos uma faculdade de julgar. Nós julgamos o dia inteiro. Nós dizemos se a coisa é certa, se a coisa é errada, se é aceitável ou não aceitável, se é provável ou não provável. Nós estabelecemos uma terceira via, quando a gente fala que alguma coisa é só uma tendência. A gente estabelece essa faculdade de julgar, a gente usa o dia inteiro. E é essa faculdade de julgar, e essa faculdade de julgar associada à concreta observação de fenômeno, coisa, dado, evento, circunstância, que faz com que você diga que este juízo que nós fazemos no cotidiano é quem estabelece realidade processual. Não só ela muda, ela pega alguém e condena a X tempo de prisão, ela pega alguém e solta da prisão, ou nem julga inocente, ela altera fatos, ela altera a realidade. E essa realidade que a gente ajuda a alterar pelo nosso trabalho é que cobra da gente a questão da prova bem construída, da prova que leva, com certeza, a que a gente possa dizer que a nossa profissão tem um viés peculiar, particular, extremamente importante para a vida social. Ela é a profissão, posso dizer isso, né? Eu acho que todos nós fizemos medicina legal lá atrás. Eu fui legista e fui médico, perito previdenciário. Então, nós podemos dizer que essa nossa especialidade ela é de tal maneira importante que ela é uma medicina que é aplicável ao convívio, à convivência social, à realidade social. Há uma representação social, até da representação social no dizer, talvez do maior pensador da representação social, que é Serge Moscovici. A gente pode dizer que a nossa profissão tem uma importância tal que ela muda viés social. Ela ajuda a construção da justiça enquanto bem maior da sociedade. E ela fundamenta processo em qualquer área. Então, daí a nossa responsabilidade, daí aquilo que a gente é e que a gente precisa ter como foco central. Então, a construção da prova científica é o evento, é a necessidade maior, o foco principal da nossa especialidade, talvez o único foco. A gente pode dizer uma especialidade médica que tem um foco específico, embora se possa dizer que há muitos métodos, e é verdade. Há muitos métodos, a gente pode até dizer que há tantos métodos quantos médicos peritos existam. E há doutrina para isso. E nós temos doutrinadores há séculos. Nós temos uma quantidade gigantesca de grandes doutrinadores que dão o fundamento à nossa profissão. Porque a nossa profissão tem um tempo, né, de vários séculos, quando havia o médico naquela época, tinha o médico, tinha o cirurgião, que podia ser qualquer coisa, até ele era barbeiro, trabalhava em outras coisas, né? E havia o médico que tratava dessa área social, que é o médico perito. Aí é só o meu livro, e eu tenho a agradecer ao Carlos e a vocês que me ouviram. Eu procurei dar uma coisa mais sintética dessa coisa tão árida, peço desculpa até a vocês pela aridez do tema, mas é algo que eu busco estudar há longo tempo, porque acho que é em cima da doutrina e em cima da boa técnica, em cima do bom discurso, que nós
exercemos e vamos exercer cada vez mais influência. É só lembrar que falam hoje até de uma coisa do novo normal, se falam hoje de um novo tipo de vida após uma doença. Então, se vê hoje quanto se fala de coisa médica nos meios das mídias sociais, na grande imprensa, se fala da medicina o tempo inteiro. Então, nós temos uma profissão de enorme relevância. Só para a gente lembrar, a grande teoria do conhecimento foi a junção de quem estudava os primeiros filósofos com os primeiros médicos. Isso lá no 7º, 8º século antes de Cristo. Então, nossa história é muito longa. A história da medicina legal, enquanto especialidade, me parece que é a mais longa que existe com este nome. Pode existir, a gente pode fazer referência a qualquer coisa. Que existia a medicina do trabalho na época do Império Romano, a época na Idade Média, se pode dizer o que quiser. Agora, com o nome, nós temos livro com este nome da nossa medicina legal, medicina pericial, que data de mais de 4 séculos. Obrigado a vocês, colegas que nos ouviram, e à disposição de vocês para o questionamento, o contraditar aquilo que foi dito, que é ótimo quando a gente estabelece um diálogo, uma conversa, uma dialética para a construção do conhecimento. Obrigado. Olha, professor, eu não tenho como agradecer, né? Porque a sua capacidade de transmitir conhecimento com a profundidade que o senhor conseguiu construir com a sua formação e a sua expertise leva o assunto ao esgotamento, né? Eu estava ouvindo o senhor falar, estava pensando o quanto nós temos, enquanto ser humano, uma individualidade que interfere enormemente nos nossos afazeres, nas nossas obrigações, e dentro da própria especialidade. Às vezes eu costumo dizer que cada perito é um perito, né? Cada laudo é um laudo. E a construção de certezas durante a elaboração do laudo e da construção da prova técnica, ela tem embasamento científico. Isso que o senhor nos trouxe nos mostra o quanto a gente precisa ainda aprofundar mais para poder diminuir a nossa individualidade e trazer isso para dentro de uma realidade jurídica mais fiel à verdade possível, né? Afinal de contas, é essa verdade que se procura em todos os processos, não é isso? Eu estou vendo aqui alguns colegas, a Ângela, a Francisca, Marcela, Marta, o professor Paravigino, a Mônica. Está aberto se alguém quiser fazer algum questionamento, senão nós já temos aí, professor, praticamente 1 hora desse nosso confronto, nosso contato. Como eu tinha lhe dito anteriormente, as nossas lives acabam tendo alguma coisa em torno de 40, 45 minutos a 1 hora, exatamente pela nossa capacidade de absorver conteúdo, de conseguir aprofundar o conhecimento. E eu sei o quanto isso já comprometeu o seu dia, né? Porque tem que montar a aula, tem que repensar uma série de detalhes. A gente acaba, enquanto professor, sei muito bem disso, a gente fica se questionando, ruminando aquilo, por onde que eu vou, por onde que eu não vou. Então, eu quero agradecer muito, deixar abertas as suas palavras finais, convidá-lo para encontros futuros, aguardo o seu retorno, com as suas ordens, a hora que o senhor quiser, fazer novos encontros, bater mais papo com a gente, vai ser ótimo. Enfim, e caminhando para o final pelo nosso esgotamento de tempo, tá bom? Ok. Eu aguardo a sua finalização. Ok, Carlos, Paravidinos, colegas que estão aí nos assistindo, muito obrigado pela paciência de vocês e até o pedido de desculpas se fui muito rápido, se eu falei muito depressa, se eu não expus adequadamente aquilo que é a complexidade da nossa profissão. Ela é extremamente complexa. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa semana, ao Carlos especialmente, a todos os colegas. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Eu ia lhe fazer uma provocação final. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da nossa revista da Associação Brasileira. Ah, sim.
Boas novas, as boas notícias que eu sei que o senhor tem, para a gente Nós temos, finalizar. na São Brasileira de Medicina Legal e Pericial, nós temos uma revista, ela chama Perspectivas, ela vai agora para a 12ª edição, ela é publicada a cada 3 meses, e ela é aberta a todos os colegas. Ela não é uma revista do tipo, uma revista ligada a uma faculdade, ligada a uma instituição de ensino, e a pessoa tem que estar vinculado àquela instituição para que ela se possa publicar. Não. Ela é aberta a todos os colegas da nossa área, e ela fácil de colocar na internet, perspectivas.med.br. Aí você tem acesso a uma revista aberta, ela está na internet, é algo fechado só para os colegas, ela é aberta, e ela já tem 2 certificações, ela já está no Latindex, aquele certificador que fala para os países de língua neolatina. Tem também, fizemos agora um trabalho para que ela tenha o DOI, né, que é aquele certificador daquilo que é importante. Estamos trabalhando outras certificações, e estou convidando os colegas todos aqui presentes e aqueles que vejam depois a que publiquem. É só colocar perspectivas.med.br lá na revista, de forma autoexplicativa. Você tem o acesso às normas da revista, como fazer para enviar o trabalho. Tem um comitê editorial que avalia esses trabalhos de forma duplo cego, ou seja, são 2 avaliadores e nenhum avaliador sabe do outro, e nem as duas pessoas que julgaram é passado para ninguém, ou seja, é só avaliado cientificamente, tendo sugestões para que a pessoa faça aquela correção. E eu tenho a alegria de dizer que nós temos muitos trabalhos, é muito importante que se tenha a revista. Vocês todos estão convidados a acessarem a revista e com isso, se estimularem a publicar. Publicar é importantíssimo para a nossa área. Para toda a medicina, mas para a nossa área é muito importante. Com certeza. Professor, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, por esse contato fraterno, tão agradável, tão gostoso. O senhor jamais deve se desculpar por absolutamente nada. O seu dia a dia, a sua capacidade de transmissão é muito grande. Eu sempre faço questão de lhe dizer o quanto aprendo cada vez que eu lhe encontro e quanto o senhor provoca para estudar. E é sempre muito bom buscar os livros, rever conceitos. Um grande abraço, um bom descanso. Ok, professor? Obrigado, Carlos. Obrigado aos colegas. Um bom final de noite com a família para todos. Ok, obrigado. Fica com Deus. Tchau. Obrigado.